Estamos de volta com o programa Antena Peruíbe e agora continuando tirando as nossas dúvidas sobre o uso capião com o Dr. Jorge. E eu queria continuar falando, doutor, sobre a documentação. Sim. Do que é necessário para dar entrada no processo do uso capião. Certo. Então precisa ter 5 anos no mínimo. Sim. Habitando, que esse é um tipo de uso capião. É porque tem vários. Vários. Então falando desse, do mais simples. Mais simples, exatamente. 5 anos morando. Sim. Tem que ter testemunhas. Sim, no mínimo 2. No mínimo 2. Pode até ter mais, mas no mínimo 2. Essas testemunhas vão precisar se apresentar em alguma audiência, ou elas vão ter que escrever alguma coisa? Como funciona? Então, elas podem fazer um relato de próprio punho de que conhece o vizinho há X anos e que o mesmo mora lá há X anos e declara ser verdade. E manda também uma xerox do RG, assina, né? Aí pode até reconhecer firma da assinatura, ela pode fazer de próprio punho. E assinar, e uma testemunha junto com ela assinar. O outro vizinho, por exemplo, um ser testemunha do outro. Sim. São vizinhos, às vezes já se conhecem. Sim. Então não necessariamente a pessoa vai ter que se deslocar, se apresentar para o juiz. Não, porque às vezes a pessoa fica assim, ai, eu tô sem graça de incomodá-los. Então não tem essa necessidade. Não, é raro, é só quando é um uso capião litigioso, mas a maioria não são litigiosos. Muitas vezes é porque não tem toda a documentação e também como o cartório é meio oneroso, prefere fazer via fórum. Então as duas testemunhas vão fazer o relato de que conhece o vizinho, dados simples, RG, CPF... Sim, escrever lá no... Eu, fulano da Silva, RG, CPF tal, conheço Beltrano da Silva, RG, CPF, desde tanto e declaro que o mesmo mora aqui há tantos anos e assina. Se quiser pode até digitar e reconhecer firma da assinatura e manda a cópia do RG junto. Então é simples, essa parte é simples. É simples, é simples. Se tiver IPTU no nome da pessoa, melhor. Melhor ainda. Inclusive todos os capiões judiciais que eu entro, tem gente que me trouxe um dia umas caixas enormes, que eles falam assim, meu pai morreu, tem uma caixa lá cheia de coisa. Eu falo, por favor, não joga fora. Então ali tem às vezes IPTU de 30 anos, que eu pego um canhoto com pagamento, a folha de rosto e o canhoto com pagamento. Ali prova de que ele está ali não há 15, mas há 30 anos, né? Inclusive eu peço fotos no imóvel. Às vezes a pessoa tem 50 anos, tem foto lá com 15 anos. Criança com o irmão mais novo, e aí só tinha a edícula, depois construíram na frente. Muito interessante, né? Aí como tem que fazer um histórico, a gente pede para o cliente enviar um histórico. Eu falo para ele, faz uma redação de punho, né, tal, do seu jeito. No ano de 65 comprei, coloquei portão, joguei terra. No ano de 70 eu construí um cômodo, no ano de 75 fiz a laje, e conta todo o histórico, né? Importante, né? Ter um dossiê. Um dossiê, exatamente. Completo, um histórico. A historinha do tempo que você mora na casa. Que você mora lá, Então, e isso vai facilitar. Vai. Você falou que pode ser feito no fórum ou no cartório. Falei. Qual a diferença de um e de outro? A diferença de cartório e fórum é o tempo de duração, que no cartório é no mínimo 1 ano e meio, né? Se os documentos estiverem no estado completo, não esteja faltando nada, e as certidões, que tem uma série também de certidões, já a gente fala delas, e então esteja toda a documentação completa, endereço de todos os vizinhos, não esteja faltando nenhum, como você falou no outro bloco, tem amizade com todos, nenhum tenha morrido ou alugado ou vendido. Por isso tem uma fala que diz assim, se possível, tende paz com todos. Se possível. Se possível. E nesse caso ajuda bastante. Ajuda. O problema é que às vezes você muda num lugar, aqui você conhece, mas o do fundo morreu, ou então alugou, aí você não conhece mais e às vezes aquilo te emperra. Outra coisa que você tem que pedir, solicitar, a matrícula. Quando a gente faz a entrevista com o cliente, é muito importante a matrícula, porque na matrícula eu já vou saber se é uso capião, se é inventário. Matrícula é aquele número que vem também
no IPTU? Não, o IPTU Não. vem o número da inscrição cadastral. Ah, inscrição Que é perante cadastral. a Prefeitura de Tá. Peruíbe. A matrícula, por exemplo, aqui em Peruíbe, você pede no registro em Itanhaém, mas, no Itanhaém não, em Peruíbe. Porém, esse cartório é novo. A maioria dos imóveis antigos, o registro era lá em Itanhaém. Aí muitas vezes é necessário pedir lá, Tá. para verificar se a última venda tem seu nome. Se tivesse esse livro da Uso Capião. Sim. Se não tiver, a Uso Capião é uma das hipóteses a ser pensada para fazer. Então, a matrícula. Outra coisa muito, muito importante, as certidões. Uma delas, a de IPTU. Muitos têm o IPTU pago, outros não. E ao final do processo ou no decorrer dele, o juiz vai pedir. Eu prefiro que quando monto a ação já colocá-la lá. Ou então, quando eu vejo que está com dívida, que eles façam um acordo, né, Junto à prefeitura. os possuidores e paguem, porque isso vai ser exigido no final, né? É muito importante. E as certidões, por exemplo, a Maria e o João vão entrar com o uso capião. Lá no ato da entrevista, da análise de documento, quando eu vejo que é uso capião, eu também puxo pelo Tribunal de Justiça as certidões para ver se não tem nenhum uso capião no nome das pessoas. Porque às vezes ela é leiga, ela entrou com o processo, o advogado morreu, ela não lembra mais, isso evita tempo desperdiçado meu e do cliente, e dinheiro e tempo e desgaste emocional, porque entrar com uma ação no fórum, para nós não, mas para o cliente desgasta emocionalmente. Eu não vejo a hora. E é moroso. É moroso. Minha cliente, uma cliente nossa de São Paulo, levou 6 anos e meio, saiu. No aniversário dela de 90 anos, eu expliquei que o processo era digital, mas ela disse que queria ele impresso. Eu não entendi, na verdade, para quê. Mas ela disse que foi o presente ao lado do bolo. Que bacana. Porque é das antigas, ela disse que queria o papel. Então ela colocou o processo impresso. É do tempo das pessoas que falam assim, eu gosto de foto no papel. Exato. Não no celular. E aí o bolo de 90 anos dela, e ela mandou para mim dizendo que eu a presenteei com o meu trabalho e o processo Que finalizado. bacana. Aí ela já até passou para os filhos depois. Ela fez Então, isso essa é uma das situações que, terminando esse processo, fazendo o uso capião, esse imóvel vai estar apto a ser passado para os filhos, para os herdeiros. Exato. O que pode se fazer? Depois que o uso capião terminou, a maioria dos fóruns faz o seguinte: eles já encaminham o processo para o registro competente. Aqui Peruíbe tem registro. Itanhaém tem, São Paulo tem, Taboão, Itapecerica, todas as cidades têm. E aí de 2 a 3% do valor venal atualizado é recolhido. E muitas vezes o cartório de registro, ele às vezes faz alguma exigência, de repente um dos herdeiros mudou o número de RG. Você acredita que pedem para juntar ele atualizado? Ou, por exemplo, muitas vezes eu pergunto para os clientes se eles são separados ou divorciados, eles fazem a maior confusão. Então eu falo, por favor, traz uma certidão de casamento atualizada, porque se você não for divorciado, tua mulher tem que assinar a procuração com você, porque ela tem direito. Se você já é divorciado há mais de 5 anos, aí ela não, e já consta na verbação da certidão de casamento, aí ela não tem direito, entende? Mas as coisas mudam muito conforme o estado dos documentos. Porque uma coisa a pessoa alega, eu tô separado, porque antigamente o que tinha? A separação de fato, aí ficava 5 anos, depois divorciava. E antes tinha o desquite. Lembra que era outra coisa? Eu não lembro muito, doutor, eu não sou muito desse tempo. Não, mas pela história. Mas eu já ouvi contar. É desquitado, desquitada, depois separada não, eu lembro, e divorciado, né? Agora não, agora acabou, não tem mais separação, é divórcio direto e pronto. Mas é bom examinar para verificar, para não dar confusão depois, no decorrer do processo. Por isso que para entrar é demorado. Você tem que analisar a matrícula, o IPTU, os documentos e os documentos de quem está pedindo. E mais uma outra coisa, que às vezes eu já notei até que tem dúvida até entre os colegas. A pergunta que me fazem, até os clientes fazem: doutor, a minha ação vai ser contra quem? Vai ser com o nome que consta na matrícula, contra o último comprador. Né? Muitas vezes, se você tiver, ele tem aqueles contratos antigos de 1970, 1975, tem lá o RG e CPF, fica mais fácil para você citar, mas aí vai naquela pergunta do outro bloco: e se ele morreu? Sim. E não se acha ninguém? Sim. Então você vai mandar citar no endereço que está lá no contrato,
que você tem, que é o endereço que você tem, você vai tentar todas as formas de citação que está no Código de Processo Civil até chegar nos editais. Por carta com AR, por hora certa, todas. Aí depois que você exauriu todas, aí você e também você vai fazer todas as citações dos vizinhos. Porém, se você tem um bom relacionamento com os vizinhos e eles fazem uma carta de que ele é seu vizinho, Gente, bora ajuda. ficar amigo dos vizinhos. Ajuda, porque economiza tempo no processo. Ele vai se dar por citado pela declaração de que ele é seu vizinho há tantos anos e você mora lá. Esse vizinho já está citado. Você evita mais taxas judiciais para gastar. Exato. Então, ele é um processo que parece ser fácil, mas ele tem muitos detalhes, muitos meandros que tem que seguir. Por isso que ele é demorado. Nos fóruns do interior, como aqui, ele é um pouco menos demorado, porque a população é menor. Então fica... Anda mais rápido. Em tese, anda mais Em tese, rápido. Porque comparando, né, comparando com São Paulo. Mas, por exemplo, aqui tem mais de uma vara, e às vezes cai numa vara que não é tão rápida, a outra é mais rápida. Aí você não acha o vizinho, você tem que tentar todas essas. Então isso que torna ele mais moroso, entende? A burocracia que tem. E quando eu não consigo fazer em cartório, a pergunta que me fazem, quando falta algum documento, quando falta o endereço de algum vizinho. Aí tem que ir para o fórum. Para o fórum. Ou, por exemplo, quando você tem demora mais. Demora mais. Você tem determinadas divergências. Isso é mais caro? No cartório sai mais caro. No cartório. Porque paga-se à vista. Sim, é mais rápido e sai mais caro. No fórum você consegue parcelar. Temos mais tempo? Ainda? Temos. Eu vou falar sobre a perícia dentro do uso capião. Você, quando tem um imóvel, algumas pessoas têm a planta e os memoriais, outras não têm. Para entrar com a uso capião, quem não tem, contrata um arquiteto para fazer a planta e os memoriais. E quando distribuído o processo, depois do juiz ter verificado os apontamentos, ele vai nomear um perito judicial, arquiteto especializado. Para quê? Para fotografar o imóvel. O advogado pode auxiliar a pessoa, por exemplo, eu não tenho arquiteto, eu não tenho perito, conhecimento de perito, você pode auxiliá-lo no caso, olha, você vai em tal lugar, você vai assim, você tem essas opções de arquiteto, o advogado Sim. Pode apoiá-lo? O arquiteto sim, por exemplo, doutor, eu não tenho planta, vou contratar um arquiteto, o senhor tem do escritório? Eu tenho alguns que utilizo, de São Paulo e daqui do litoral, a gente pode indicar. Doutor e o perito não tem como nós nos envolvermos porque ele é nomeado pelo juiz e de uma maneira imparcial e isenta. A única coisa que a gente pede dentro do processo é para o juiz que o perito nos avise quando ele vai no imóvel para ter alguém na casa para ele ir lá fotografar. Entendi. Outra coisa que eu muitas vezes faço ou peço ao cliente fazer, eles preferem que eu faça. Eu fotografo o imóvel na frente e nas laterais para mostrar as divisas para o juiz. Entendi. Né? Ou o arquiteto faz, mas muitas vezes eu também faço. Porque aí na hora eu ajudo ele a descrever o histórico. Então, você vai descrever aquela redação e mais as divisas, né? Muito interessante. Então, é muito esclarecedor tudo isso. Eu realmente não sabia que era um processo e que era interessante a gente saber esse passo a passo para poder fazer esse processo. Nós vamos sair um pouquinho para o intervalo, tomar uma água que está muito calor, mas a gente já volta. Fica aí com a gente.